Olá, sou a doutora Flávia Mambrini, bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não nos curte, curte o canal, siga, compartilha, encaminha para os amigos. E, gente, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, um tema que vocês me pedem muito, que perguntam muito. Por que mulher na perimenopausa pode ter a ferritina tão baixa? Vamos lá? Por que a ferritina pode cair na perimenopausa? Antes da gente responder essa pergunta, vamos entender ali o contexto e o que acontece? Primeiro ponto, quem é a ferritina, né? Ferritina é uma proteína produzidinha no fígado. A função normal é estocar moléculas de ferro para subsidiar ali a produção normal dos glóbulos vermelhos do sangue. Visto que, gente, o ferro ele é fundamental para a produção dessas células. E o que é perimenopausa? Perimenopausa ela é a idade a partir dos 40 anos e que as mulheres começam a ter alterações dos seus hormônios. E é uma fase que merece uma atenção super diferenciada dos médicos. E por quê? Porque ela está mais suscetível a várias alterações. As doenças crônicas degenerativas, como um diabetes, uma hipertensão, uma alteração de tireoide. A gente pode ter um risco aumentado dos tipos de câncer, câncer de colo de útero, câncer de mama. A gente pode ter alteração do fluxo menstrual, causando ali sangramento excessivo, e sendo que esse geralmente é a principal causa de anemia e da baixa ferritina nesse período. E o ferro? O ferro é um mineral essencial para a saúde. É como se ele fosse um alicerce fundamental ali para a hemoglobina. A função da hemoglobina, gente, basicamente ela é transportar oxigênio para as células. Sem oxigênio, a célula não funciona. As células oxigenadas, elas vão então produzir energia e também vai auxiliar no desenvolvimento e no reparo celular. E como nessa fase a gente vive ali na menopausa como se fosse uma montanha russa de hormônios, os níveis de ferro também podem participar dessa flutuação. Por isso que é importante a gente estar entendendo sobre esse assunto. Mas doutora, tá, e o que eu posso sentir? O que as mulheres podem sentir com baixo ferro? Principalmente níveis mais baixos, um dos sintomas mais comuns é a fadiga. A gente vai se sentir mais cansada, mas não é só uma exaustão que quando você dorme resolve. Geralmente é uma exaustão que a gente acorda cansado. Parece que você está tão cansado mesmo quando antes de dormir. Isso se conseguir dormir. Por quê? Porque a insônia é outro sinal de anemia. Então, essa fadiga ela começa a ficar pior. Outro sintoma muito característico são as pernas inquietas. Então, a hora que você deita para dormir, uma perna sente um incômodo na perna. O marido fala, né? Nossa, pelo amor de Deus, não para com essa perna e põe a perna para lá, põe a perna para cá. Cãibras também podem ser algum outro sinal da baixa do ferro. O que mais? A gente pode parecer mais pálido, então puxa a pálpebra, dá uma olhadinha embaixo. A gente pode ter mais falta de concentração, diminuição de cognição. Dores de cabeça também é uma coisa que é muito frequente. O que a gente tem de dados, né? A gente estima-se hoje que a gente tem 1,62 bilhões de pessoas no mundo podem possuir baixos níveis de hemoglobina. É muita gente. No grupo de mulheres adultas, ali que não grávidas, porque todas as grávidas a gente tende a ter uma anemia também, 30% apresenta anemia. No Brasil, o que a gente tem? Dos dados mais recentes, a gente aponta para 29,4% das mulheres em idade fértil com anemia. Então, é muita gente. Destacando-se principalmente quando a gente vê a região do Nordeste. Quase 40% das mulheres que ainda menstruam têm anemia. 40%. É muita coisa. Então, então eu tô sentindo canseira, tô com a perna inquieta, meu sono tá ruim. O que eu vou fazer agora? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer são os exames de sangue. Não tem como, a gente precisa entender como é que tá isso. Só que não basta a gente fazer o hemograma completo. É muito importante também que a gente dose o ferro sérico, a saturação de transferrina e a ferritina.
Então, a gente tem, tipo, a ferritina ela é um exame fácil de fazer, não é um exame caro, e ele vai medir a quantidade dessa ferritina no sangue, né? Que ela é aquela proteína que a gente explicou. E ele vai ser usado para a gente conseguir descobrir o quanto de ferro o teu corpo tem armazenado, como se fosse o seu estoque de ferro. E se esse teste de ferritina, ele mostrar que a tua ferritina está muito baixa, significa que o teu estoque de ferro no corpo está muito baixinho. E aí é onde a chance de vir uma anemia é muito maior. Mas as anemias, elas podem ter outras causas, que a gente vai estar falando um pouquinho ali na frente, mas assim, pode ser uma deficiência de B12, de folato, de várias outras questões. Mas nessa situação da perimenopausa por excesso de sangramento, é esse tipo de anemia com baixo ferro que a gente vai estar encontrando. Tem um outro artigo também que ele mostra que pacientes com inflamação crônica, então paciente mais gordinho, inflamado, com doenças crônicas, por exemplo, com uma síndrome metabólica, provavelmente, se essa ferritina, a gente vai considerar ali, provavelmente que a chance dele fazer uma anemia é muito grande se a sua ferritina for inferior a 50. O que a gente quer ter? Ferritinas com valores maiores ou iguais a 100 para mulheres nesse período. Então, se ela tem uma ferritina de 100 ou acima de 100, dificilmente ela vai ser anêmica. Mas isso a gente vai ter que ver a tua realidade, procurar ali o seu médico para estar entendendo e lendo esses exames para você. Então, quais as causas de anemia ou dessa queda da ferritina? Primeiro é a perda de sangue. Então, a gente tem que procurar, é uma perda de sangue, é uma anemia aguda ou é uma anemia crônica que ela vem vindo? A gente tem que procurar alguma história de hemorragia. Nas mulheres pré-menopausa, a causa mais comum ali é a menorragia. Né? A menorragia é essa duração desse período menstrual, que ele acaba sendo maior que 7 dias. E a gente acaba perdendo mais sangue. Então, a mulher, às vezes, ela menstrua 2 vezes no mês, às vezes ela tem um ciclo muito longo, ou às vezes ela sangra com muito volume. Que ela fala, a hora que eu levanto, doutor, é como se caísse ali, como se eu estivesse tendo uma hemorragia, como se caísse um coágulo de sangue. Então, ela está perdendo muito mais do que o corpo dá conta de absorver e estocar. Mas não é só a parte hormonal que faz isso. A gente tem que ver se não tem um mioma, principalmente mioma de endométrio, se esse endométrio não está espessado, se tem pólipos, se tem cistos. Então, tem várias questões ali que é interessante a gente estar fazendo pelo menos um ultrassom transvaginal também para a gente estar diagnosticando. O que mais que pode causar a baixa do ferro? Uma deficiência nutricional. Então, pessoas que não comem as carnes, que não comem vegetais escuros, beterraba, a vitamina C ela é super importante para a absorção também do ferro. Mas, o que a gente tem que entender? Dificilmente uma deficiência grave de ferro ela vai acontecer apenas por uma dieta inadequada. Tem que ser vários anos sem comer nenhuma carne ali para isso daí cair a níveis muito sérios. Bom, então a gente tem que ficar atenta se não tem outra causa de sangramento. Mas lógico, pouco consumo vai atrapalhar nesse estoque que a gente precisa. A gente tem que investigar se não tem nenhum tumor, nenhuma outra doença crônica, insuficiência renal. Por isso que a gente tem que ter ali um médico junto. A gente pode também ter uma alteração de absorção. Então, pacientes que têm doença celíaca, então ele tem uma perda de peso junto, uma diarreia, dor abdominal, ou pacientes que têm uma disbiose, que tem uma alteração da microbiota, que tem o leaky gut, que é aquele intestino mais permeável, que tem a SIBO, que é aquela síndrome do supercrescimento bacteriano, a gente fica muito empachado, com o intestino muito distendido, né, fermentado, cheio de gases. Parasitoses, podem estar comendo esse ferro por nós. Há infecções, então a gente tem uso de medicações, então até mesmo anticoagulantes, anti-inflamatórios não esteroides, eles podem exacerbar ali se você estiver perdendo algum sangue por um outro lugar, por exemplo, um divertículo.
Então é importante a gente entender, uma vez que tem anemia, não é só tratar, é entender o porquê que está acontecendo. Ou não está absorvendo, ou não está comendo, não está ingerindo, ou não está absorvendo, ou está perdendo, tá? Então o importante disso é a gente entender da onde que está vindo. E o que a gente vai tratar? Nós temos que tratar, a gente tem que ter como alvo ali uma hemoglobina pelo menos acima de 12 e uma ferritina acima de 100, que seria o mundo perfeito. O que a gente tem de uso oral? A gente vai ter o que é mais comum, mais divulgado é o sulfato ferroso. Ele é barato, mais disponível, tem em qualquer lugar, só que ele dá muito efeito colateral, principalmente gastrointestinal. E tem muita dificuldade de conseguir tomar ele. Depois dele a gente tem o ferro bisglicinato, que lembra quando a gente fala do magnésio bisglicinato? É a mesma coisa, é um composto de ferro ligado a 2 moléculas de glicina que formam uma estrutura que é como se a gente quelasse, como que a gente protegesse esse ferro, tornando que a absorção e a biodisponibilidade dele muito melhor. A gente tem uma outra molécula que é o lipofer, que ele é microencapsulado, então ele é mais inovador e a absorção é melhor, uma biodisponibilidade também. Então o que a gente tem que ter ali? O que é importante? Tomar de estômago, ele é o estômago vazio, tomar uma vitamina C junto, ou um suco de laranja. Sempre, gente, evitar consumir laticínios, café, chá, refrigerantes, antiácidos, sempre ali 2 horas antes e 2 horas depois, né, do consumo do ferro. Doutora, para mim é muito difícil usar ferro oral. Eu passo mal, vomito, meu estômago não vai. O que a gente vai estar fazendo? A reposição endovenosa, que é a mais efetiva. A gente tem o Noripurum, a gente tem o Ferrinject. O Ferrinject, ele é uma absorção mais rápida, mais efetiva e precisa de menos aplicações do que o Noripurum. E quando que a gente vai optar, então, para a via endovenosa do que a via oral? Quando a gente não consegue tomar via oral, ou a gente está tendo falha, tá tomando e não tá absorvendo, provavelmente essa microbiota tá ruim. Se a gente tem uma bariátrica, uma cirurgia de estômago, já teve úlcera, gastrite, doença celíaca, doença inflamatória intestinal, se tem ali uma infecção por um H. pylori, e quando a gente tem anemias graves. Se você tem um HB de 8, 9, a gente não vai ficar esperando o oral subir, gente. A gente tem que estar procurando o médico ali para a gente estar fazendo endovenoso, porque é muito mais rápido, a absorção ela é maior e os sintomas melhoram bem rápidos. Então, esse vídeo foi para você entender ali quais são as causas e o que é importante então da gente entender da ferritina. Ferritina ele é um marcador do nosso estoque. Se esse estoque está caindo, eu tenho que entender o porquê antes de eu chegar numa anemia. Então, sempre procure o seu médico do coração, procure se informar e ter uma alimentação mais saudável, né, gente? Quando a gente faz atividade física, procura uma dieta mais limpa, uma alimentação mais nutritiva. A gente vai estar cuidando do intestino e essa absorção vai ser melhor também. Combinado? Ficou alguma dúvida? Coloca aqui para mim. Se curta, compartilha, se inscreva e até o nosso próximo vídeo.